Amados irmãos, saúde os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para levar até vocês a mensagem que o Senhor colocou em nosso coração para esta noite. Eu queria orar, peço que você ore comigo. Senhor, nós buscamos a Tua face. Mais uma vez nos prostramos, nos humilhamos diante de Ti e reconhecemos a nossa dependência total do Senhor para transmitirmos a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito nos encha, nos tome e me capacite para transmitir a Tua palavra. Ao mesmo tempo, peço que o Senhor também opere em cada um dos que estão me ouvindo, para que esta palavra encontre acolhida nos seus corações e produza o fruto que Tu tens em mente para cada um. Fala conforme a necessidade daqueles que nos ouvem, abençoando, edificando, fortalecendo e glorificando o Teu nome. Se Te agradar, alcança corações para a salvação, pela graça que há em Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Amados irmãos, nós vamos dar continuidade à mensagem que começamos no domingo passado, à noite, e vamos continuar falando sobre por que jejuar. É a segunda mensagem com esse tema, e vamos resumir rapidamente, falando sobre os tópicos que nós vimos no último domingo à noite. A pergunta é: por que jejuar? Por quê? Para quê? Quando eu devo jejuar? E o que a Bíblia fala sobre isso? Primeiro, vimos que o jejum e a oração não podem mudar a vontade de Deus. Vimos isso em 2 Samuel 12, 16 e em Jeremias 14, 11 e 12. Em segundo lugar, vimos também que podemos e devemos jejuar e orar para a salvação de pessoas que queremos ver em Cristo. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Não podemos deixar de ressaltar o fato de que a salvação não depende somente das nossas orações, por isso que implica em que cada pessoa tem o livre arbítrio para escolher ou rejeitar a Jesus. Mas nós podemos e devemos orar e jejuar pela salvação de pessoas que desejamos ver em Cristo. Vimos, em terceiro lugar, que podemos e devemos jejuar e orar pelas pessoas que se acham investidas de autoridade. 1 Timóteo 2, de 1 a 4, o mesmo texto. Em quarto lugar, vimos que podemos e devemos jejuar e orar pela nossa cidade. Citamos Jeremias 9, 7. Em quinto lugar, vimos também que podemos e devemos jejuar e orar pelo nosso país, segundo Crônicas 7, 14. Em sexto lugar, vimos que podemos e devemos jejuar e orar pelos enfermos. Citamos o Salmo 35, 13. Em sétimo lugar, podemos jejuar e orar como expressão de tristeza. Vimos isso em 2 Samuel 3, 31 a 35, 1 Crônicas 10, versos 11 e 12. Em oitavo lugar, nós podemos e devemos jejuar e orar em situações de perigo. Vimos isso em 2 Crônicas 20, de 1 a 12. Vimos no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 1, depois 6 a 10, depois no capítulo 8, versículo 15, e depois 21 a 23. Vimos isso também no livro de Esther, capítulo 3, versos de 1 a 15, no capítulo 4, versos de 1 a 17. Em nono lugar,
Isso nós vamos ver hoje, com a graça de Deus. Nós podemos jejuar e orar para expressar quebrantamento, arrependimento, mudança de pensamento e de atitude em relação ao pecado. Primeiramente, queremos ver o fato de que, ao dedicar o templo que ele construiu em Jerusalém, Salomão orou, dedicando o templo ao Senhor e dizendo, estou lendo em 2 Crônicas, capítulo 6, a partir do versículo 26. A oração dele é mais longa e eu vou ler apenas um trecho. A oração compreende quase todo o capítulo 6 de 2 Crônicas. Mas no verso 26 ele disse ao Senhor, quando o céu se fechar e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, confessar o teu nome, se converter dos seus pecados, depois de o haveres castigado, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre esta tua terra, que deste em herança ao teu povo. Ele continuou orando, quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando inimigos cercarem as cidades do país, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria ferida e a sua dor, e estendendo as mãos na direção deste templo, ouve tu desde os céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhe conhece o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam e andem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Bem, a oração de Salomão é um pedido para que, quando houvesse essas situações, que Deus ouvisse e atendesse. E o Senhor respondeu a oração de Salomão, dizendo, eu vou ler apenas parte do que o Senhor disse, mas em 2 Crônicas 7, 13 e 14, o Senhor disse, se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muito mais tarde, Acabe foi rei de Israel. E o texto nos dá conta de que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no primeiro livro de Reis, capítulo 16, a partir do verso 29, nós lemos assim, Acabe, filho de Onre, começou a reinar sobre Israel, no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Para que haja entendimento, os 3 primeiros reis de Israel, Saul, depois Davi, depois Salomão, reinaram sobre todo o território de Israel. Depois que Salomão morreu, seu filho não agiu corretamente, Deus permitiu que o reino fosse dividido. Então, quando o texto fala em Israel, aqui está se referindo ao reino do norte, que compreendia 10 tribos, e quando fala em Judá, está se referindo ao reino do sul, onde ficava também Jerusalém,
e compreendia praticamente as tribos de Benjamim e a tribo de Judá, e ficou com o nome de Judá, o reino de Judá. Então vou ler novamente. Acabe, filho de On, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Enquanto Acabe era rei em Israel, Asa era rei em Judá. E o texto continua dizendo, e Acabe, filho de On, reinou sobre Israel em Samaria, 22 anos. Acabe, filho de On, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão. Jeroboão foi um rei que precedeu Acabe. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal, que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Aserá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. O Senhor então enviou o profeta Elias, que veio e confrontou Acabe com seu pecado. E está registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 21, a partir do verso 20. Acabe perguntou a Elias, então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu, achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você. É o profeta falando em nome do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você, arrancarei a sua posteridade e exterminarei de Acabe todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que você me irritou e levou Israel a pecar. Também de Jezabel o Senhor falou, os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. E o texto continua dizendo, nunca houve ninguém igual a Acabe que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Ele fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Assim que Acabe ouviu esta palavra de Elias, ele arrependeu-se, humilhou-se com jejum e pano de saco. Isso significa que, vamos ver o texto. 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 27. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Significa que ele ouviu a palavra do profeta, ele creu na palavra e ele se humilhou diante de Deus. Por isso que o texto diz, ouviu estas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. O resultado disso, pelo fato de Acabe ter se humilhado, ter se arrependido, se humilhado com jejum e pano de saco, o texto diz, então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo, você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa.
porque o seu filho pecaria. A exemplo do que o pai havia pecado, o pai se arrependeu e o filho não se arrependerá. Então nós podemos jejuar e orar para expressar quebrantamento, arrependimento, mudança de pensamento e de atitude em relação ao pecado. Outro rei que eu quero destacar agora, é Manassés. Ele reinou sobre Judá, o reino do sul, e ele foi um dos piores reis de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 33, a partir do verso 1, nós lemos assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Foi um dos reis que reinou mais tempo em Jerusalém. O texto continua: fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado, levantou altares aos Baalins, fez postes da deusa Aserá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Ou seja, ele trouxe um monte de ídolos e os instalou no templo do Senhor. Ele fez ainda mais, ele queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito da qual Deus tinha dito a Davi, a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer tudo o que eles têm mandado, conforme toda a lei, os estatutos e juízos dados por meio de Moisés. Manassés, diz o texto, de tal modo levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. O Senhor falou, mas não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Assíria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Depois disso, ele então se humilhou e orou ao Senhor, que ouviu a sua oração. É impressionante porque eu não conheço nenhum outro rei pior do que esse. Não obstante, ele se humilhou e o fez diante do Senhor. Está registrado segundo Crônicas, capítulo 33, versos 12 e 13. Diz de Manassés: ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Aqui nós temos a evidência de que não importa quão grandes sejam os pecados
cometidos por quem quer que seja. No momento que essa pessoa se arrepende, se converte, se volta totalmente para Deus e se humilha diante de Deus, Deus ouve, Deus aceita o pedido de perdão e Deus reconcilia essa pessoa com ele. E Manassés não fez isso da boca para fora, não. Ele deu mostras de arrependimento verdadeiro. No mesmo capítulo, versos 15 a 16, nós lemos assim: tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graças, e ordenou a Judá que servisse o Senhor Deus de Israel. É muito bom nós servirmos a um Deus que pode realmente não apenas mudar a vida das pessoas, como perdoá-las naturalmente, depois que elas se arrependem, né, de seus pecados. Por isso, eu disse que nós podemos jejuar e orar para expressar quebrantamento, arrependimento, mudança de pensamento e de atitude em relação ao pecado. Em 10º lugar, nós podemos jejuar e orar para expressar arrependimento e pedir perdão em favor da nossa nação. Até aqui vimos exemplos de pessoas que pediram perdão pelos seus próprios pecados. E agora nós vamos ver exemplos de pedido de perdão em favor da nação, onde houve jejum, houve oração, houve arrependimento e pedido de perdão. O povo de Israel foi levado em cativeiro para a Babilônia, onde permaneceu durante 70 anos. Isso porque o povo pecou e se desviou totalmente do Senhor, não obstante ter ouvido a palavra do Senhor durante anos a fio. Então o povo foi levado cativo para a Babilônia. No final desses 70 anos, o profeta Daniel, ainda na Babilônia, jejuou, orou, confessou o pecado do povo e pediu perdão ao Senhor. Está registrado no livro do profeta Daniel, capítulo 9, a partir do verso 1. E isso aconteceu quando Dario era rei do Império Persa, e depois que caiu o Império da Babilônia, os persas assumiram o governo da Babilônia. Então o texto diz: no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, Império Medo-Persa, que foi constituído rei sobre os caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, ele entendeu que esses 70 anos estavam se findando. Então, ele sentiu no coração, movido por Deus, no sentido de orar e pedir perdão. E pedir que Deus agisse em favor do povo para que ele voltasse para a sua terra. Então, no verso 3 ele diz: voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Ou seja, ele se humilhou, ele orou, ele jejuou, ele se humilhou vestido de pano de saco e sentado na cinza. Era assim que no Velho Testamento as pessoas expressavam o seu desejo de se humilhar diante de Deus. E ele diz: orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão:
Veja, Daniel foi um dos homens mais íntimos de Deus. E, no entanto, ele vai confessar um pecado que não foi ele que cometeu, mas sim o seu povo. Então ele ora assim: Ah, Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele diz: Nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes. Afastamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Deus, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. E ele continuou dizendo: Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramentos, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos a sua voz. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade, Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos que estão ao redor de nós. Agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. E ele diz assim no final da sua oração: lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Que oração tremenda essa de Daniel. Ele busca Deus não fiado nele mesmo, mas
fiado nas misericórdias de Deus. E ele se humilha e ele intercede para que Deus perdoe, Deus tenha misericórdia e Deus restaure o povo, permitindo que ele voltasse à sua terra e voltasse a estar onde o Senhor havia colocado o seu povo. E o Senhor ouviu a oração de Daniel. E, desse modo, o povo de Israel regressou do cativeiro da Babilônia. E é interessante que, ao chegar a Jerusalém, ao regressar à sua terra, o povo de Israel jejuou, humilhando-se diante do Senhor, se pôs a ouvir as Escrituras de uma maneira incrível, confessou o seu pecado, arrependeu-se e expressou tristeza pelo seu pecado. Nós vemos isso no livro de Neemias, capítulo 9, versos 1 a 3. Dizem assim estes versos: no dia 24 deste mês, no dia 24 deste sétimo mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum, vestiam um pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Daniel havia feito isso e agora eles fazem isso outra vez. Agora não é um homem, no caso foi o profeta Daniel. Agora quem faz isso é o povo todo que já chegou na terra prometida, voltando do cativeiro. O texto diz no verso 3: levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus durante uma quarta parte do dia. Ou seja, eles leram a palavra de Deus praticamente durante... Bom, se considerarmos o dia, só o dia, é um dia com o dia de 6 da manhã às 18 da noite, teriam sido 3 horas. Mas se ele está se referindo ao dia como um dia total, o povo ficou ali até meio-dia. E o texto diz: e durante outra quarta parte do dia fizeram confissão. Bom, na realidade, o texto fala isso, e eu não posso dizer nada além do que está dito aqui. Levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus durante uma quarta parte do dia, e durante outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Imagine você, o povo reunido durante entre 3 a 6 horas, em pé, ouvindo a palavra de Deus e não arredando o pé. E depois, no restante do tempo, o texto diz que eles fizeram confissão de pecados, adoraram o Senhor seu Deus. O povo antes não ouvia a palavra de Deus de jeito nenhum, mas agora ele ouve, fica em pé e está pronto a ouvir a palavra de Deus numa boa. Isso fala de arrependimento, mudança de mente, de atitude. Nós temos também uma outra ocasião em que o profeta Joel, através do profeta Joel, Deus chamou o povo a voltar-se para ele com jejum, choro e pranto pelo pecado. Nós lemos isso no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 a 17. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. É muito fácil nós, e era, no caso, o povo, fácil para o povo rasgar suas roupas.
Mas o Senhor está dizendo, olha, eu não quero nada exterior. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Aqui não está dizendo que Deus se arrepende do que Ele diz que ia fazer. Mas a Bíblia é muito clara em mostrar que quando Deus diz uma coisa e o povo se arrepende, olha, eu vou fazer isso, a menos que você se arrependa. Quando o povo se arrepende, ele não faz o que ele disse ia fazer, porque o povo se arrependeu. E aqui o texto está dizendo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Literalmente o texto está dizendo que ele se arrepende quanto ao mal que ele havia anunciado. E o arrepender-se aqui não quer dizer que Deus é uma coisa agora, depois outra não. Na realidade, quem muda não é Deus, é o homem. Quando o homem muda de atitude, Deus muda de atitude para com ele. Então, o profeta continuou dizendo, quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia? E ao passar, deixa uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus? Então ele continua dizendo, toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? E o Senhor ouviu a oração do povo de Israel e se compadeceu dele. O verso 18 diz assim, então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O povo reagiu favoravelmente à palavra do profeta. E se você examinar o contexto, você vai ver que o povo passou por um mau pedaço para chegar a esse ponto, mas se arrependeu. Também Jonas, todos nós, a grande maioria dos que me ouvem, por certo, conhece a história de Jonas. Jonas foi enviado a Nínive em nome do Senhor. E, bem, eu não vou me reportar a primeira parte do livro de Jonas, senão superficialmente. Ele vai depois, aliás, ele não vai, ele foge da comissão que o Senhor lhe deu de ir e pregar ao povo de Nínive. Depois o Senhor tratou dele, ele se arrependeu, ele se voltou para o Senhor e se dispôs a ir entregar a mensagem. E quando ele entrega essa mensagem, o rei e todo o povo, junto com o rei, jejuou, eles todos se arrependeram, mudaram de atitude e a cidade foi poupada. Está no capítulo 3 do livro do profeta Jonas. A partir do verso 1, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Nós temos aqui um exemplo de que Deus diz
que vai fazer com a cidade de Nínive, a menos que ela se arrependa. E o texto diz que os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Então veja, um quebrantamento sobre toda a cidade, a ponto de todos proclamarem um jejum e mostrarem através do jejum que eles ouviram a palavra, deram crédito a ela e estavam arrependidos dos seus pecados. O verso 6 diz que quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Maior evidência de quebrantamento e arrependimento não tem como. E mais, ele mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei, dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. É a palavra do rei. O texto diz que Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Jejum não muda Deus, mas o jejum é um modo de expressar a mudança, a vida em nós, quando ouvimos a palavra de Deus. E quando ouvimos e nos arrependemos, nos humilhamos diante de Deus, então Ele muda a situação. Ele pode mudar aquilo que estava para ser feito e que não será mais necessário fazer porque o povo mudou. Bem, nós não encerramos aqui o assunto do jejum. Jejum, por quê? Para quê? Quando? Como? Continuaremos na próxima semana com a graça de Deus. Mas concluindo, nós jejuamos e oramos para ouvir as Escrituras, para ouvir o Espírito de Deus, para expressar tristeza pelo pecado, para expressar arrependimento, para confessar o pecado, para expressar o desejo de mudar de vida. Agora, com certeza, nós não podemos enganar a Deus. E não podemos fazer isso apenas externamente. Isso deve ser feito como resultado de um quebrantamento real, uma mudança de mente e de atitude resultante de ouvirmos e darmos crédito à palavra de Deus. Quando reconhecemos os nossos pecados, quando nos dispomos a abandonar o pecado e a voltarmos-nos inteiramente a Deus. Então, o jejum se presta para isto. É um modo de expressarmos a Deus o nosso arrependimento, nosso desejo de mudar de vida, o nosso desejo de mudar de atitude em relação a Deus, a sua palavra. É um meio de nos humilharmos diante de Deus. E eu gostaria agora de orar. Eu convido você a orar comigo. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus,
te agradecer pela tua palavra. Nós não temos palavras para agradecer-te. Tudo aquilo que o Senhor permitiu víssemos hoje, enquanto ministramos a tua palavra. E pedimos, Deus, que o Senhor olhe para nós, pessoalmente, como teu povo, que vive nesta cidade, que vive neste país. E queremos confessar o pecado da cidade, o pecado do país, o pecado do povo que vive aqui em nossa nação. Primeiro do teu próprio povo e depois o da nação inteira. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Pedimos que o Senhor constranja os que vivem nesta cidade, os que vivem em nosso país, a se converterem dos seus maus caminhos, a se voltarem para Ti, e que o Senhor perdoe, e que o Senhor purifique o coração arrependido, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ouça, nos responda, mude a nossa história, mude a nossa vida, mude a trajetória do teu povo neste país. Muda, Deus, muda cada um de nós, e perdoa, e purifica, e tenha de nós misericórdia. Muda a sorte do nosso país, muda a sorte da nossa nação. Opera com largueza, opera com graça, opera com misericórdia. E faz tudo que o Senhor tem planejado, tudo que o Senhor tem no teu coração, sabendo que podemos confiar em Ti e descansar inteiramente no Teu querer e na Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Queremos que ela prevaleça em nós. Queremos que ela prevaleça no Teu povo. Queremos que ela prevaleça nesse país. Ouve-nos, não porque mereçamos, mas porque oramos confiados unicamente em Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Pedimos agora, ó Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre nós, todo o teu povo, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que seja Ele glorificado na sua vida. Até, com a graça dEle, o próximo domingo. Que Deus abençoe a sua vida.